Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa quinta e última aula sobre o tema de matemática financeira, ok? Iniciaremos essa aula então tratando sobre sistemas de amortização, ok? O R, que é o termo, a prestação, ele será igual à amortização mais os juros, ok? Para você decorar aí, Romeu ama Julieta. Mais fácil, né? Esse será o valor da sua prestação quando falarmos de sistema de amortização, ok? Então, qual que é o valor da prestação? Ela tem um pedaço que é a amortização mais um pedaço que é juros, que é o total da prestação, ok? O saldo N, ele será igual ao saldo N menos 1 menos o A. Ou seja, você pagou uma prestação, o saldo da prestação posterior, quanto você ainda deve, somente será abatido a amortização, não é? Os juros, ele não será abatido desse saldo, somente a amortização, para você saber qual é o saldo da sua dívida, ok? Então, para você saber o saldo da sua dívida, é só você pegar o valor, né, da prestação que você quiser e descontar todas as amortizações que você já fez. Você encontrará o saldo, né, da sua prestação, descartando o valor dos juros, ok? É o saldo da sua dívida, ok? E os juros? O que será os juros? Os juros, ele será sempre aquele prazo, né? Ou o primeiro prazo, ou o segundo prazo menos amortização, vezes ainda os juros. Então, os juros, ele é sempre sobre o saldo, ok? O saldo da sua dívida, somente descontando a amortização. Uma sequência de cálculos, uma coisa leva a outra, tá bem? Bastante tranquilo, não tem terror. Se você entender o raciocínio, você fará o cálculo com muita simplicidade. Utilizaremos aqui a tabela Price, a fórmula que já conhecemos lá do padre rezando Ave Maria no canto da igreja, ok? Tranquilo, é a mesma fórmula lá que nós faremos quando se tratar de tabela Price. Quando se tratar de tabela saque, o que nós sabemos? Nós sabemos que o A, não é, que é o valor atual, e ele é igual ao que? A prestação, não é? Ao P, que é o principal, perdão. O valor atual é igual ao P, né, que é o principal, dividido pelo prazo, ok? Então, se eu quero saber o valor da amortização, me desculpa, vamos começar de novo. O saque, ele é igual ao valor da amortização. Para você saber o valor da amortização, você dividirá o principal pelo N, pelo prazo, ok? O prazo total do seu financiamento. Você terá qual é o valor da amortização. Logo, se eu evidenciar aqui o P, não é? Que é o principal, a minha amortização, ela será igual ao prazo que eu já paguei, ao tempo que eu já paguei, né? O que nós queremos dizer com isso, então? Pelo saque, é muito simples. A amortização, ele será o valor do principal dividindo pelo número de prestações. Nós vamos mostrar exemplos de todos os assuntos que estamos abordando aqui mais adiante, ok? E o valor, né, do meu principal, ele sempre será o que eu já paguei, somente a amortização, vezes a quantidade de pagamento, ok? Com isso eu vou saber ainda o quanto eu devo, tá bem? E o sistema misto, o que é? É os dois, o price, né, calculado, e o saque calculado, dividido por 2. E aí eu tenho um valor misto, não é assim? Dividido entre os dois casos, ou na tabela price ou na tabela saque, tá bem? Somente sistemas que precisamos conhecer. Então vamos lá. O sistema de amortização price. Como nós falamos, nós vamos usar a fórmula lá do padre rezando Ave Maria no canto da igreja. Perfeito? Vamos dizer aqui que no nosso exemplo, né, o valor atual, né, ou o valor do principal, o valor do financiamento, seja de 10 mil.
de 100 mil, perdão. A taxa seja de 12% ao ano, número de pagamentos mensais. Qual que é o valor da prestação? Ok, nós vamos utilizar aquela tabela lá atrás do price, não é? Que nós utilizamos na última aula. Então, se nós pegarmos lá o 12, né, 12% na coluna, pela linha, quantidade, né, o número de pagamentos, né, que seria igual a 12, ok? Nesse caso, nós vamos conseguir chegar ao valor, né, de 11,25, que é o valor do financiamento. É o principal, você quer achar o valor da sua prestação, ok? Então, você vai colocar 11,255, conforme nós vimos na tabela, perfeito? Vamos conferir lá na tabela se isso está correto. Então, olhando na tabela, pelo price eu tenho lá 12%, então se nós olhamos na tabela, nós temos lá na coluna de 1% o prazo de 12, na linha 12 aqui, ó, 11,25508, ok? Esse é o número que estamos utilizando para fazer os nossos cálculos aqui, ok? Porque 12% ao ano, não é, dividido, trazendo ao mês 1% ao mês, porque o N é o pagamento mensal, é a capitalização, perfeito? Então, quando a gente faz isso, nós achamos lá 2,25 e os quebrados. Então, substituímos o valor do financiamento, né, que é o P é igual ao valor do financiamento, não é? É o principal, é o valor atual. Ele será igual ao termo vezes, não é, toda aquele cálculo que nós fazemos lá, A vezes N, né, dentro da cantoneira e fora da cantoneira. Então, se fizermos essa conta, multiplicando aí diretamente, não é? Multiplicando não, né? Se ele está multiplicando o R, ele vai passar do outro lado dividindo, não é? Nós temos 100 mil dividido por 11,255, nós chegaremos ao valor de 8,88494, perfeito? Que é arredondando aqui, 87, perfeito. Então, os juros, como que eu vou calcular os juros? Uma vez que eu calculei a prestação, conforme vimos lá na nossa discussão, nós vamos ver agora o que é amortização e o que é juros, ok? No nosso cálculo. Então, eu vou pegar o valor da minha prestação, que é o saldo zero, multiplicar pelos juros, que é 1% ao mês, e encontrar os juros. Encontrei os juros, eu abato os juros, não é? Aqui, ó. Quando eu faço o cálculo da amortização, eu já sei qual é o valor dos juros, já sei qual é o valor da prestação, eu faço o valor da amortização menos os juros, eu encontro o valor da amortização. Olha aqui, ó, tabela price, 7.884,87, certo? Então, a prestação é os juros menos, e assim por diante. Eu vou seguindo nesse cálculo até a última prestação, ok? Seguindo o mesmo raciocínio. Façam o exercício para contribuir para o entendimento, ok? Nesse sistema de amortização, nós falamos da tabela price, onde nós fizemos lá a divisão, não é? Aqui, ó, a divisão dos juros, né? Pagamentos mensais. Quando nós fazemos pagamentos mensais, nós dividimos isso por 12, que vai dar 1% ao mês, perfeito? Tranquilo, é proporcional conforme aprendemos lá antes, né, fazendo os cálculos a juros compostos mesmo, tá? Juros simples e compostos. Porém, em determinado momento, nós aprendemos lá que a taxa equivalente, na verdade, ela é raiz quadrada, né, do período, da quantidade de períodos do menor pelo maior, ok? Somente para ficar bastante fácil de entender aqui, ó, o sistema de amortização francês ele é idêntico ao price, o cálculo. A única exceção é que a maneira de converter a taxa de uma unidade de tempo para outra, pois ao invés, né, dessa fórmula de proporcionalidade que nós fizemos pelo price, dividindo 12 por 1,
eu teria que fazer aquele cálculo lá de dividir raiz de 12 de 1 e chegar ao valor. Então, por exemplo, aqui no composto, ó, se o n ele está, né, na coluna do composto, nessa tabelinha aqui abaixo, se o n ele está elevado, ele terá que ser, então, do outro lado, raiz, ok? No simples, não. No simples, nós multiplicamos ou dividindo, né? Se fizermos uma comparação, olha aqui, a taxa do composto, ela será maior do que o sistema, né, a taxa no simples, porque se eu estou elevando, eu estou usando potenciação. Então, isso fica maior do que multiplicação. Já no caso, quando eu estou dividindo e fazendo raiz, no caso do composto, ele será menor do que do simples, não é? Porque aqui no simples eu estou dividindo e lá eu estou fazendo a raiz, ok? Para ficar bem entendido esse conceito na hora de fazer contas. Se o enunciado for sobre sistema de amortização francês, não poderemos fazer aquela proporcionalidade dividindo 12%, né, 12% ao ano por 12 meses, 1% ao mês. Teremos que fazer a fórmula utilizando aqui a raiz, né, para chegar ao número real, né, pelo sistema francês. Teoricamente é um sistema mais justo, não é? Você tem uma taxa de juros calculada de uma forma mais justa aqui nesse caso. Mas no Brasil isso praticamente não é utilizado. Mas existe, então temos que saber aí. Ó. O sistema americano, a única coisa diferente, né? Ele é igual ao price também. A única coisa diferente é que eu pago somente os juros, não é? Todo mês, sendo a amortização realizada no último pagamento apenas, ok? Juntamente com os juros. Então, eu vou pagando, né, os juros e no último pagamento eu eu devolvo o dinheiro mais os juros daquele período também e finalizo o meu financiamento. Então eu fico com dinheiro, não vou devolvendo a amortização mensalmente, eu devolvo apenas no final do período, ok? Essa é a única diferença também, todos eles nós vamos utilizar o price. Muito bom. Vamos então agora falar sobre o SAC, ok? O sistema de amortização constante. Então nós vimos lá que o SAC, ele a amortização, ela será igual, não é? Essa fórmula aqui, ó. A amortização, que eu estou colocando em vermelho, ok? A amortização, ela será igual ao valor principal dividido pelo prazo. Não é? Então ela será constante, ela não será como lá no price, que ela vai tendo um valor de acordo com o saldo anterior, ok? Ela será constante, perfeito? E fazendo a evidenciação, né, do principal, não é? Do valor que eu tenho que pagar, ele será a amortização vezes a quantidade de pagamento que eu realizei, conforme explicamos lá. Então vamos ao nosso exemplo aqui, ó. O valor do financiamento é de 12 mil, né? Ele é igual, não é, ao saldo zero ou o principal, ok? Conforme nós falamos. O número de pagamentos, não é, lá, ele é 12, né? 12 vezes 10 anos, 12 ao mês vezes 10 anos, uma taxa de 1% ao mês. Beleza. Vamos calcular então qual será a amortização constante. Eu vou pegar o meu valor de financiamento, dividir pelos 120 pagamentos que eu tenho que realizar, eu encontrarei então aí o valor da minha amortização constante, que é igual a 100. Perfeito? Qual que é o juro no saldo zero? Simples, o juro ele vai ser sobre o total do saldo anterior, ele será igual a 120. Então, o meu termo 1, a minha prestação 1, ela será de 100 mais 120, 220, ok? Quando eu for pagar a prestação 2, eu vou ter um novo saldo, porque eu tenho uma amortização constante de 100. Então, eu terei 11.900. E o juro será de 1% sobre 11.900. Então, o meu juro será de 119.
Isso faz com que no meu R2, não é? Na minha prestação 2, ela seja 219 e não 220, que foi na prestação 1, ok? Então, para ficar mais claro, aqui temos um exemplo gráfico, olha, bastante simples, a comparação entre o saque e o price. Então, temos aqui no saque os juros, né? Ele começa alto e vai caindo. E a amortização, ela não cai, ela é constante, perfeito? Ela não sobe nem desce. Os juros é que vai caindo de acordo com o meu saldo. Como eu vou amortizando, né, a cada pagamento um valor constante, um mesmo valor, e eu vou pagando juros somente sobre o saldo, eu vou reduzindo o valor dos juros até chegar ao final das minhas prestações. E o price? O price eu também começo com juros bastante altos e uma amortização bastante pequena. Com o tempo, a amortização vai crescendo, eu também vou reduzindo o meu valor, o meu saldo, né? Eu vou aumentando o meu saldo e também vou reduzindo os juros, né? Porque os juros também será sobre o saldo, ok? Então, essa, né, é a grande diferença aí entre os dois pontos, não é? Então, assim, na amortização constante, você tem uma distribuição dos juros, né, um pouco mais igual durante todos os períodos. E no price, você concentra os juros, paga no começo dos pagamentos juros bastante altos, e com o tempo isso vai reduzindo, ok? Então, em algum momento, você até verifica aqui pelo price que às vezes o que você deve é maior do que o saldo inicial, mas por causa disso, por causa dessa curva que os juros vão fazendo, tá? Depois de um tempo, vamos dizer assim, o valor das prestações, eles vão diminuindo, né? Porque você vai aumentando a sua amortização e fica mais fácil de você quitar a dívida. Bom, enfim, essa é a diferença básica entre os dois, né? Olhando de uma forma gráfica bastante simples. Bom, não tem terror para fazer se tratar do sistema misto. Você terá que calcular os dois. Terá que calcular o price e terá que calcular o saque, né? Então, o RN aqui, né, o termo da prestação do período, ele será igual ao termo da prestação do price, mais o termo da prestação do saque no período que ele te pedir, dividido por 2, ok? Fácil, você encontra o valor misto, não é? O RN, né, que é o período, é a prestação de acordo com o período, que for a questão do problema. Tem que fazer o cálculo dos dois modelos, tá bem? Bom, para finalizar os nossos assuntos de matemática financeira, vamos falar aí sobre alguns assuntos que aparecem constantemente na nossa vida profissional ou mesmo quando precisa estudar, quando precisa fazer uma prova. O primeiro exemplo é o fluxo de caixa. Demonstramos lá o fluxo de caixa quando fizemos o exemplo lá no Enfoque 3, não é? Do financiamento lá dos R$10.000. Você vai mês a mês, né, elevando o valor, multiplicando os juros, tirando os pagamentos e fazendo o seu fluxo de caixa por entradas e saídas até você calcular o ponto, né, do seu fluxo de caixa, ok? Isso é bastante importante para você ir considerando o saldo dia a dia, né, quando a sua operação está acontecendo, quando o seu budget está acontecendo, para você ter um fluxo de caixa equilibrado entre recebimentos e pagamentos, não ficando nunca negativo, ok? Isso é tranquilo, um exemplo bastante prático e básico lá. Quando você fala de FRC, fator de recuperação de capital, ok? Esse fator de recuperação de capital, ele é algo que você leva em consideração. Por exemplo, vamos falar da taxa Selic, não é? Quando você investe um dinheiro em algum negócio, não é? Você faz algum investimento no seu negócio, o que você espera? Você espera que, no mínimo, esse valor, ele te devolva, não é?
o valor que você ganharia desse investimento aplicado num banco, ok? Então, é o fator de recuperação do capital, ou seja, eu investi o capital e quando eu terei meu capital de volta? Então, você vai fazer o cálculo aí, né, utilizando essa fórmula do P vezes, né, o 1 dividido por A N cantoneira I. Isso seriam os dispêndios mais a depreciação. É o valor de retorno, não é? É o que você conseguirá recuperar daquele dinheiro e qual o tempo que isso vai durar, ok? Então, o fator de recuperação de capital é aquela taxa, não é? Que você associa ao mercado e fala, bom, esse investimento, ele tem que me dar tantos por cento de retorno ao mês e ou no máximo durante tal prazo, ok? Essas contas todas você vai utilizar as fórmulas que nós vimos anteriormente aí, tanto para juros compostos, né? Valor atual presente líquido. Para você calcular o valor atual presente líquido, nós falamos lá, o que você tem que usar? Você pode utilizar duas fórmulas, não é? A fórmula da amortização constante lá, não é? Da renda básica, quando nós temos aquelas características, né, delas serem postecipadas, prestações no mesmo valor, não é, em períodos com diferenças de prazos iguais, ou quando você não tem isso tudo igual, você vai utilizar a outra fórmula, que é a fórmula do nunca aparece um na igreja Nossa Senhora no céu, ok? Que é a fórmula dos juros compostos lá de desconto, né, de descapitalização, perfeito? Ou você usa uma ou você usa outra. Um ponto importante sempre é o seguinte, lembra, o valor do principal, ele está logo após a data, não é? Que você está, ele tem que ser um prazo adiante, um prazo à frente. Então, você vai descontar as entradas. Se você tem um valor de entrada, você desconta para você achar no ponto zero se aquele, né, qual é o valor presente líquido daquilo que você gastou durante todo o seu investimento. Se foi de forma financiada, você usa a fórmula aqui do P igual R vezes A vezes N cantoneira I. Se for prazos, né, não iguais, né, se você teve um pagamento de despesa no ponto 2, outro no ponto 6, outro no ponto 9, enfim, você não tem a mesma diferença de prazo, você usa a fórmula de baixo para trazer o valor a valor presente, ok? Utilizando aí a fórmula do juros compostos, ok? E a TIR, a taxa interna de retorno, é a mesma coisa do fator de recuperação de capital, né? Basicamente, ou seja, você vai estabelecer qual que é a taxa de retorno, levando em consideração todos os gastos e toda a depreciação. E você vai calcular qual que é a taxa de retorno, qual é o período, né, que você deseja que aquele retorno pague o seu investimento. Você também utilizará aí a fórmula, então, né, de juros compostos, né, do N igual a vezes entre parênteses, 1 mais I elevado a N, ok? Qual que é o equilíbrio, né, tanto na TIR, aí, na taxa interna de retorno, quanto no FRC, no fator de recuperação de capital? Na data zero, no mínimo, o saldo tem que ser igual a zero. Ele pode ser zero ou positivo, ok? Mas ele nunca pode ser negativo, porque quando você faz esse cálculo, se ele der negativo, é porque você não atingiu o objetivo, você não recuperou o seu dinheiro. Agora, se ele for zero ou positivo, aí está tudo certo, você conseguiu recuperar o seu investimento, ou seja, no mínimo você garantiu que o seu investimento retornou para você exatamente igual se você tivesse feito um investimento no mercado financeiro e não no seu negócio, na sua empresa. O ideal é que seja um valor positivo, ou seja, acima do mercado financeiro, ok? Todas essas fórmulas que vimos até aqui, então, em matemática financeira, vão te ajudar a fazer esse tipo de cálculo, ok?
nos seus projetos, nos seus trabalhos. Vamos falar um pouco da inflação também, né? O que é a inflação? É o I mais 1, ou seja, ele é igual ao R mais os juros, não é? Ou seja, o I é a taxa, o R é a real, é aquela taxa de mercado, não é? Mais os juros, ok? Então, quando você igualar essas funções, você verá qual é a real, né? A taxa real, a taxa efetiva, contando com a inflação, perfeito? Então, também aqui nesse caso, se for o caso de exercícios, né, se você estiver fazendo prova, até 5 meses, o maior, mais próximo pelo simples. Ou seja, faz essa soma pelo simples, não é? Se ele tem lá a taxa, ele vai te dar a taxa, ele vai te dar a taxa real, vai te dar os juros. Você calcula essa fórmula aqui pelo simples, também fazendo essa conta rápida, você saberá que o valor mais próximo do seu cálculo, ele o mais próximo acima, ok? Porque é como se fosse juros composto, perfeito? E a fórmula da capitalização contínua, que é aí o M vezes o E elevado a I vezes T, ok? Depois que você casou, né? Aqui é mãe, casei, estou indo transar, né? Como diria o ratinho lá no Pânico. É isso aí, ok? Só para dar um exemplo da fórmula para você memorizar, tá bom? Bastante simples também a fórmula da capitalização contínua, mais encontrada aí em problemas para você resolver, difícil aplicação no mercado, no dia a dia, enfim, somente para conhecimento, ok? Tranquilo, com isso finalizamos então todas as nossas aulas aí de matemática financeira e agora temos que partir para exercícios, ok? Matemática financeira, conforme vimos durante o nosso curso, o grande problema não é a matemática é simples, estamos sempre usando equação, igualando equações, não é? Fazendo divisões, multiplicações, utilizando tabelas, então, para isso, né, sabendo bem as regras de matemática, é só prestar atenção ao enunciado para saber o que ele pede, não é? Se é juros simples, se é composto, se é constante, se é descapitalização, se é capitalização, enfim, ficar atento ao enunciado do exercício, desmembrar o exercício, né, com todos os seus dados, não é? O que é capital, o que é montante, o que é prazo, colocar o prazo e a taxa no mesmo período, obedecer à regra de capitalização, verificar quando é juro, quando é desconto, para ver qual é a fórmula que utiliza, quando estiver falando de desconto, todas as fórmulas, utilizar aí essas pequenas dicas e técnicas de memorização de fórmula, ou utilizando os exemplos que demos aí de DNA, de Dr. Ain, né, de nuvens, um dia vamos subtrair dizendo não, ou utilizando uma própria historinha que você mesmo invente, que acha mais fácil de decorar, ok? Muito bom, então finalizamos aqui as nossas aulas de matemática financeira. Até aqui eu agradeço, muito obrigado, até mais.